livro é esse aqui, ó. Esse aqui, Simone Pacheco, narcisista, abusivo, abusador e versus vítima, né? Ali eu abordo sobre vários temas de assédio, abuso e enfim. Só que hoje eu vou falar só sobre um tema, um único tema, que é o assédio, que pode ocorrer tanto no nível profissional como social. E tem o assédio sexual, que é o assédio sexual mesmo, ok? Importunação sexual é diferente. Aquela pessoa que vai e te abraça e te beija, ok, tá tudo bem. Mas aquela pessoa que te abraça e beija apertando, é diferente, certo? Isso é com relação a homem e mulher. Vocês não pensam que é só com mulher. Isso é com relação a qualquer um. Então, aí tem a perseguição e o destaque. É a coisa mais moderna, a perseguição. Existe aquela pessoa que persegue você socialmente, nas suas mídias. Inclusive, tem pessoas que ficam rodeando a tua casa. Aonde você vai, a pessoa tá lá, não faz nada, mas só fica assim. Gostou da minha encarada? Não gostou não, né? Mas você entende, incomoda isso. Entende? E tem a discriminação do preconceito que importou ali. Aí ninguém sabe, então ninguém vai ficar sabendo, porque está cortado. Discriminação e preconceito, certo? Tudo isso aí, esse listado, eles estão como crime no Código Penal. Tá? E existe pena de multa e pena de reclusão. Ok? Agora, o que eu quero falar para vocês na verdade, é trazer para vocês uma conscientização, porque eu tenho certeza que aqui quem está no Rotary não faz isso, ok? Mas vocês vivem na sociedade, vocês convivem com pessoas que vocês não estão sabendo, mas eles cometem isso. E aquilo que a gente fala, a Bíblia fala o seguinte, que tudo que você fala e você tem um entendimento, você se torna responsável. Então, se você divulga uma coisa, aquela pessoa que você nem pensou que poderia ser, mas ela está escutando, ela se torna responsável. E talvez o fato de você abrir a boca e não se omitir, não ficar, eu não vou falar disso, eu não sabe o que é chato. Nossa, você está achando feio, você está falando. Mas isso é uma omissão. E se você não se omite, o que você faz pela sociedade? Cadê Marcelo? Nada, né, Marcelo? Aquilo que você se omite, você não participa. Aquilo que você omite, você não faz. Você não gera algum resultado, algum efeito. Então, eu vou contar um caso. Pauline, minha amiga de infância e adolescência. Essa aí é a Pauline. Pauline é expansiva. Pauline era aquela menina que aprontava. Ela ia nos cantinhos e ia fumar. E ela era patinadora, ela fazia, ela não tinha medo. Uma vez ela se arrebentou, que acho que partiu a perna dela em dois. Ela ria, gente. Ela era assim, quem conhecia a Pauline, uau, Pauline. É a rua mais famosa do Rio de Janeiro. Ela morava numa casa. A mãe dela era advogada que tinha um escritório assim no Ipanema, Rio de Janeiro. Um escritório enorme, um monte de advogados. O pai dela é um engenheiro também que trabalhava com o governo. Qual era o futuro da Pauline? Sucesso, certo? Sucesso. Estava predestinada a isso. Se formou em advocacia e teve o primeiro emprego. Quando ela foi o primeiro emprego, ela foi num órgão público. E uma pessoa que era do poder político, uma pessoa top, era o patrão dela. E ele, o que ele cometeu? Assédio sexual. Sabe o que aconteceu com a Pauline? Essa mulher que... Gente, eu tô até emocionada porque vocês vão saber. Essa mulher que tão proeminente, tão destinada ao sucesso, ela não suportou aquilo. Aquilo caiu como uma bomba no coração dela. Ela não suportou de tal forma que ela criou um pânico. E do pânico ela não conseguiu mais voltar para o trabalho, porque ela estava em pânico com aquilo. E o pânico dela era tal que na mente dela ela não conseguia nem acessar o porquê do pânico. Ela não
conseguia, ela criou um trauma naquilo, que ela não conseguia conceber na cabeça dela, processar o que estava vendo, o que é aquilo. Mas ela criou um pânico, e não foi mais para o trabalho. O que aconteceu com Pauline, a família não sabia, porque ela não sabia dizer o que aconteceu, ela não entendia aquilo, até processar levou muito tempo. E a família falou assim, Pauline, o que é isso? Como assim você vai sair desse trabalho? Eu te dei um trabalho, é o governo, não é governador, mas assim, sim. É o fulano tal, você vai ter presente, eu sou advogada de sucesso, você é minha filha, não sei o que, a família, como assim você vai sair? A família começou a cobrar dela e ela não. Ela se sentia culpada? Entendeu? E isso, uma das coisas das vítimas, é a primeira coisa, se sentir culpada. Eu fiz alguma coisa para ter acontecido isso. E ela não conseguia. Começou a tomar remédio para pânico. Nossa. Durante muito tempo. Depois do pânico, ela começou a entrar em depressão. Tomou remédio de depressão. Depois da depressão, ela tomou remédio para dormir, porque ela não conseguia dormir. Acontece que Pauline, na minha infância, ela tinha uma disritmia. Não, peraí, antes disso. Aí ela teve vitiligo, não sei o que ali, foto não dá pra ver. Começou a ter vitiligo, aí ela tomou remédio para vitiligo. Ela tinha uma disritmia cardíaca. De tanto remédio que ela tomou, a disritmia cardíaca acelerou, aprofundou, piorou. E aí ela deu um treco no coração dela, que ela teve que fazer uma cirurgia, ela tinha uma cicatriz daqui até aqui. Isso passou anos, e a carreira dela foi de mal a pior. Não conseguiu mais trabalhar. Voltar para o trabalho em algum lugar? Não conseguiu mais trabalhar, mais nada. Quando ela fez essa cirurgia, ela tomava tanto remédio, depois ela tomou remédio para cirurgia. Que aí o que aconteceu? Fígado. Não. Isso, o fígado começou a dar problema, o rim começou a dar problema, e todos os órgãos dela deram problema. E a família dela? Paulinha, tá vendo? Olha só agora é doente. Não conseguiu trabalhar, não teve sucesso e agora é uma doente. Mas isso aí é sério. Ah, pegou, né? Tá pegando aí, tá? Então, o que aconteceu com Pauline? A Pauline começou a entrar em falência nos órgãos. Pauline morreu. Pauline morreu. Quem foi que matou Pauline? Alguém? Pensa. Quem foi que matou Pauline? O que levou Pauline à morte. Beleza? Agora eu vou conscientizar vocês. Imagine que Pauline é a sua filha. Imagine que Pauline é sua irmã. Imagine que Pauline é a sua mãe que você adorava. Imagine que Pauline é sua esposa. Imagine que Pauline é seu marido. É seus parentes, é sua melhor amiga. Pauline é sua melhor amiga. Agora me diga, quem foi que matou Pauline? Você vê que são dois aspectos. Quando a pessoa não é muito importante, ou talvez não seja da sua família, Pauline é uma fracassada. Mas quando a pessoa é aqui, ó, da sua família, quem matou Pauline é aquele cara que assediou ela, que começou tudo. Você está entendendo? Então eu trago para vocês essa reflexão, porque a gente tem que sentir em nós para poder tomar uma atitude de sair da omissão e falar com as pessoas o que é ética, moral e bons costumes, como se deve se comportar no trabalho e no social. Não é porque uma pessoa é expansiva, não é uma pessoa que é falante, uma pessoa coisa, ou não é uma pessoa que é uma pessoa quieta, ou uma pessoa que é negra, ou uma pessoa que é da raça, ou que é uma pessoa que é pobre, ou uma pessoa que é profissional, ou uma pessoa que não tem profissional. Gente, a gente tem que respeitar. E não só respeitar, como nós temos que ensinar, dar exemplo e falar sobre isso. Não se omitir. Meu livro, eu falo sobre os abusos, certo? No livro seguinte, que eu estou já elaborando, o próximo livro, eu vou falar sobre as vítimas. E nesses 5 anos que eu tenho estudo, eu ouvi de coisas assim que vocês não têm ideia. Mas que tudo que você faz e tudo que essas vítimas, que essas pessoas sofreram, existe uma consequência a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Assim como Pauline. Pauline a longo prazo acabou
falecer. Então, eu peço perdão aqui se eu ofendi alguém, assim, que eu trouxe um assunto que por um acaso poderia ser comum, que é o assédio, que é uma coisa que acontece todos os dias, em todos os lugares, acontece vários assédios, em todos os lugares, mas não é uma coisa que a gente tem que levar como algo normal, porque as consequências futuras é a morte. Pode ser não uma morte física, mas uma morte da alma. É pior ainda, porque ela está no céu em Deus, sendo cuidada. Mas as pessoas que estão aqui na terra, que elas não conseguem, na mente, no coração e no físico, elas têm reações do físico, ficam doentes e elas vivem assim como pessoas o quê? No mínimo tristes. Porque aonde quer que vocês estejam, sempre vai ter alguém que assedia alguém. Muito obrigada pela atenção e a oportunidade. Agradeço o Rotary, Clube Parque Barigui, Sérgio que me convidou, minha amiga Gladys que me trouxe para cá. Eu estou muito honrada.